Deus, Ele é um Deus poderoso e Ele é um Deus que, na manifestação dos louvores, Ele atua. A Bíblia fala que o Deus, Ele habita no meio dos louvores. As muralhas de Jericó que caíram, Deus, Ele estava habitando no meio daqueles louvores. Deus ordenou o povo para fazer o quê? Calar e no último dia dar aquele brado de vitória. Imagina você ficar 7 dias, né, tentando conquistar algo, e a palavra de Deus é: não fale nada. Não fale nada, creia. Né? Porque senão quando a gente expressa muito, a gente acaba falando coisas que desagradam a pessoa que está do nosso lado e a Deus também. Né? Então, é isso que Deus quer fazer conosco. Eu creio firmemente que Deus está fazendo uma obra grandiosa. Não é por minha causa e não é por sua causa, não é porque Ele é Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam: como é que está a igreja? Eu penso para responder isso daí. Porque a igreja do meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré, há mais de 2000 anos atrás, ela já foi estabelecida sendo mais do que vencedora. Essa igreja ninguém para. Essa igreja é vencedora. Você acabou de cantar que o teu Deus é vencedor. Ele é vencedor. Eu estou passando por um momento difícil. Você serve um Deus que não perdeu uma batalha. Espera em Deus. O salmista Davi fala: oh, minha alma, por que você está abatida? Por que você está ansiosa? Espera em Deus e você vai ver o teu Redentor se levantar em teu favor. Fala: eu espero em Deus e vou ver o meu Redentor se levantando em meu favor. Amém? Você crê nisso? Glória a Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós. E nós vamos fazer um culto ao nosso Senhor de vencedores. Você é mais do que vencedor. Jesus já conquistou na cruz do Calvário a tua vitória. Né? Está chovendo. Talvez você fale assim: eu deixei a minha cama. Né? Nem arrumei ela. Porque depois do almoço eu vou abraçar ela de novo. Né? É ou não é? Estou falando alguma coisa pelo Espírito e você está recebendo? Mas graças a Deus que você está aqui. Você está no melhor lugar que você poderia escolher estar. Porque nesse lugar você está se dispondo a Deus te abençoar. Nesse lugar você está colocando a tua vida falando assim: Deus, toca em mim hoje, eu preciso. Né? Amém? Estamos com os nossos jovens no acampamento. Quero orar por eles. Uma semana atrás eu comecei a orar pela vida deles. E Deus colocou uma frase no meu coração, falando assim: libera essa nova geração para servir o Senhor. Vocês são os pais. Vocês profetizam o destino do filho de vocês. Os pais profetizam o destino dos filhos deles. Ana profetizou o destino de Samuel. Samuel, nós vamos falar sobre esse cara hoje. Samuel não era de uma linhagem, da linhagem de Arão, não era da linhagem levítica. Ele supostamente não podia ocupar essa posição. Mas Ana fez o quê? Ana profetizou. Ana fazia uma estola sacerdotal todos os anos. Uma mais bonita que a outra. Você já viu mulher vestindo o filho? Não. Como é que é? A mãe vestindo o filhinho com uma roupa nova que ela comprou. Você já viu? A Karine está balançando a cabeça, né? Ela coloca o filho na frente e fala assim: não te mexe que eu vou dar um jeito em você hoje. É ou não é? Aí a criança é quase igual a grande tribulação, fazer com que ela fique quieta, né? Mas aí você coloca tudo direitinho. Eu creio que Ana fazia isso com Samuel. Fala: filho, vem cá. Mamãe fez essa estola para você. Essa estola desse ano ela é maior do ano passado. Mamãe gastou mais tempo. Olha esse detalhe aqui. Olha esse outro detalhe aqui. Olha esse detalhe aqui. Filho, deixa eu falar para você quem é você, Samuel. Deixa eu falar qual é a tua origem. Mamãe não podia ter filhos.
mamãe orava por você, mamãe chorou por você, e um dia mamãe fez um pacto com Deus, falando que se Deus me desse um filho, eu te entregaria para o Senhor, para servir o Senhor. Filhinho, a mamãe falou que não iria passar navalha sobre a tua cabeça. Por quê? Porque você é consagrado ao Senhor. Você não vai beber bebida forte, filho. A tua força vai ser o Senhor. Filho, você vai andar nos retos caminhos do Senhor. Filho, você vai ser um grande homem de Deus. Eu creio que Ana profetizou o destino de Samuel. Eu creio porque pela linhagem bíblica, Samuel não poderia ocupar aquela posição. Então, esse é o nosso papel aqui nesse lugar. De falar, Deus, usa essa geração com uma unção ainda maior que o que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. Posso pedir para você se colocar de pé? Cate, vem cá, por favor, Cate, nós vamos fazer essa oração. A Catarina vai nos conduzir em oração, vai abençoar os nossos filhos. Amém? Oh Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por nuestros jóvenes, Señor, nuestros adolescentes, Señor, que están en aquel lugar y queremos, Señor, profetizar cielos abiertos en ese lugar, Padre Santo, que ellos sean tocados, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Padre Santo, para poder, Señor, en contra de todo ataque, en contra, Señor, de la corriente, Señor, que en esta generación perversa y corrupta, y que ellos sean, Señor, aquellos que profeticen, que establezcan tu reino, Padre, donde quiera que ellos vayan, Padre. En esta hora, Señor, declaramos, Señor, sus oídos abiertos para recibir tu palabra. Oh Señor, que todo ataque en la mente sea anulado, sea destruido en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que lo que tú tienes, Señor, la porción que tú tienes para ellos, Señor, va a ser derramada, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Que les sean cheios, Pai, preparados, Señor, para a obra poderosa que o Señor os chamou. Cheios de tua presença, Pai, bautizados no Espírito Santo, Señor. Cheios, Señor, para testemunhar, para guerrear, para estabelecer teu reino. Declaramos, Senhor, que eles são teus, Senhor, que eles não vão se perder, que eles vão cumprir o propósito por qual eles foram colocados no ventre da mãe, Pai. No nome de Jesus, que nenhum ataque maligno, nenhuma obra do diabo vai prevalecer, sino que teu propósito, Pai. Te pedimos, Senhor, por cada líder, cada pastor que está naquele lugar, Pai. Seja derramada a tua unção sobre eles. Sejam usados, Senhor. Que cada um deles seja a tua boca naquele lugar. Para que tua palavra, teu desejo se cumpra, Pai. Protege eles, guarda cada um deles. Colocamos, Senhor, no nome de Jesus, seja colocado uma cerca de fogo ao redor, Pai. Que teus anjos acampem ao redor, Senhor, protegendo e guardando, impedindo todo ataque maligno das trevas. E teu desejo e tua vontade vai se cumprir. Desde agora nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor a ti, Pai. Obrigada porque essa geração está sendo cheia de ti. E cada um deles vai ser usado e usado por ti, Pai. Ainda que na escola, Senhor, tiraram o Senhor desse lugar. Mas aí estão nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens na universidade, em seus trabalhos, Senhor, refletindo a tua glória, Pai. E te adoramos por cada vida que vai ser tocada através da vida de nossos jovens nesse lugar. Te adoramos e te exaltamos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel e grande tu és, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Quero estar falando sobre uma palavra que se chama efatá. O significado dela é que se abra. Esse significado seja aberto, a sua aplicação é de uma força espiritual divina que age retirando o impedimento espiritual com efeito físico. Você é um ser espiritual. Você é um ser que a sua origem é o céu. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Por estar nessa terra, você é um ser legal aqui na terra. Você é um ser legal. Porque Deus deu a terra a quem? Ao homem. Então aqui na terra você tem direito legal de estar nesse lugar. Por isso que tudo aquilo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através de quem? Do homem. Através de você.
Por isso que Deus teve que enviar Jesus como? Como homem, porque ele não podia break the law. Ele tinha que cumprir toda a lei. Então, tudo aquilo que Deus vai fazer conosco nesses dias, vai fazer através da minha e da sua vida. Você é um ser espiritual. Porém, para mim, atuar no mundo espiritual, eu preciso discernir o mundo espiritual. Eu preciso entender o mundo espiritual. Porque eu sou corpo, alma e espírito. Né? Eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar da minha alma, porque senão ela ministra, e a gente vai falar um pouco sobre ela. Né? E o meu espírito, ele precisa ser restaurado em Deus. Precisa ser cheio de Deus. Né? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do vinho novo. Enchei-vos da graça de Deus e vocês não vão cumprir as obras da carne. Essa é a palavra que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. O versículo base está em Marcos 7,34, que fala assim: depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Leia, por favor, esse versículo. Jesus, ele nos ensina que a maneira que nós escutamos, isso vai determinar a minha e a sua colheita. Fala, a maneira que eu escuto vai determinar se eu vou receber ou se eu vou perder algo. Você é um receptáculo de Deus. Você é um candeeiro de Deus. Você é uma vasilha de Deus. E dentro dessa vasilha tem que haver um líquido que se chama o óleo da unção. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra fala de 12 espias que estavam debaixo de uma promessa. Eles já tinham sido tirados do Egito e iam ser tirados do Egito para ser introduzidos em Canaã. E Deus falou assim, essa terra é terra de vocês, é terra sua. É promessa sua. Porém, tudo que é bom já está ocupado. Tudo aquilo que é bom nessa terra já tem gente ocupando. E por isso que a Bíblia diz assim, é por esforço que nós temos que alcançar, conquistar. Nessa terra aqui é conquista. A única coisa que você recebeu de graça da parte do Senhor é a tua salvação. O resto tudo é conquista. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja frustradas. Porque elas acham que a salvação é suficiente para alcançar tudo em Deus. Não é. A salvação é a porta de entrada do reino. Agora, a partir desse momento, você precisa lutar. Você precisa ser um guerreiro do Senhor. Você precisa usar as armas de Cristo para conquistar e tirar das mãos do inimigo aquilo que é teu por direito. E se nós não entendermos isso, nós achamos que as coisas têm que acontecer por osmose, ou só porque eu estou na igreja as coisas têm que acontecer. Não é assim. Se nós não tivermos uma atitude e um entendimento, um posicionamento, nós podemos passar uma vida inteira na igreja e não acontecer nada. Fala assim, poxa, mas Deus não é bom? Deus, ele é bom, mas ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos, aonde? Em Cristo. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2. Homework para você. Leia esses 2 capítulos, você vai poder entender muita coisa. Então eu tenho que sair dessa terra, eu tenho que sair desse momento do dia a dia para fazer o quê? Para me encontrar, para me introduzir nas regiões celestiais e falar, papai, o que é que eu tenho direito hoje para receber da parte do Senhor? E o papai vai falar para você. Fala, filho, vem cá, deixa eu mostrar a dispensa que te pertence. E 12 espias foram introduzidos debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo líder. Eles iam para o mesmo lugar. 10 deles, quando chegaram lá, não mudaram. O que eles não mudaram? Pode falar. Você sabe, o que eles não mudaram? A mente. E por não mudar a mente, não mudou também a maneira de ouvir. E é incrível que eles não se pronunciaram até que eles voltaram. Carregaram o fruto bom, eles não se pronunciaram. No momento que eles foram se pronunciar na volta, o que eles falaram? Essa terra não dá para a gente não.
é uma terra de gigantes. Né? E Josué e Caleb já tinham planejado até onde eles iam morar lá. Falou, hey, shut up. Uma palavra assim bem espiritual, com muito amor, como diz o pastor Márcio. Shut up. Essa terra, ela mana leite e mel. Olha o fruto dessa terra. Você nos ajudou a carregar os frutos da terra. Né? Josué e Caleb falam assim, não, se o Senhor se agradar, agora não é, a questão é nós precisamos nos apossar dessa terra. Nós precisamos lutar. Canaã é lugar onde você tem que lutar. Você quer ter, já vou começar a mensagem de trás para frente. Você quer ter ouvidos espirituais abertos? Você quer? Fala, quero. Você tem que lutar por isso. Você tem que buscar a tua bênção, como o pessoal mais animado, né? Fala assim, vim buscar minha bênção, é isso mesmo. E desses 12, 10 receberam, 10 foram introduzidos em Canaã. E 10 não entraram em Canaã, e 2, os que entraram. Aquela geração todinha, só 2, isso me preocupa. Isso me preocupa muito, porque eu tenho que fazer uma pergunta para mim. Nesse contexto, se eu fosse um dos 12 enviados lá, te coloca nesse picture agora. Se você fosse um dos 12 líderes de Israel, enviado para ver aquela terra, qual seria a sua atitude? Qual seria o teu repórter? O que você falaria diante de Moisés? Qual que seria o seu... Porque da maneira que você ouve, vai determinar o que você vai conquistar. Por quê? Palavras são sementes. O que ouvimos e a maneira que ouvimos, isso irá determinar a nossa colheita. Lucas 8:18 fala assim, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A condição básica para receber é o que aqui nesse texto aqui? Tem uma condição. Para receber, você tem que ter. Ter o quê? Se a gente fizer uma exegese desse texto aqui, o que a gente extrai dele? O que é que a Bíblia está falando a respeito disso? Ter o quê? A terra, a sua terra vai determinar a sua colheita. O teu ouvido vai determinar o que você vai receber. A maneira que você ouve vai determinar o que você vai conquistar no Senhor. Você está aqui nessa manhã, fala amém. Como é que está o teu ouvido? Como é que está a terra do teu coração? Você está pronto para receber algo da parte do Senhor? Ou você fala assim, rapaz, tomara que esse negócio termine rápido, viu? Já deixei um feijãozinho em casa queimando, né? O filmezinho pronto, a pipoquinha, para curtir o sábado. A melhor parte está aqui. Do domingo. A melhor parte do domingo está aqui. Seja Maria. Entenda o que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. Para você receber a parte que Deus tem para você. Amém? Aqueles que estão ligados recebem. A boa terra ouve de bom coração. O teu coração está ouvindo a palavra quando ela é lançada sobre você. O teu coração ainda, ele balança, ele se alegra, ele fica contente porque está sendo lançada sobre mim uma promessa. E ao seu tempo essa promessa vai se cumprir. Amém? Você crê nisso? A boa terra ouve e ela retém, ela não deixa com que a semente seja roubada no caminho. Porque aqui nós estamos lançando sementes, nós estamos lançando promessas. Eu já falei várias coisas aqui, que pelo Espírito elas podem produzir algo em você ou não. Aqueles que recebem, falam assim, essa promessa é minha. Eu me agarro nisso e a partir disso eu vou andar nessa direção. Porque reteu a promessa, porque guardou a promessa. Não deixou com que ela fosse roubada. Amém? Tem um contexto que a gente vai estar lendo aqui, que é sobre Samuel. A vida de Samuel. Samuel, como eu introduzi para vocês antes, ele vem de um milagre. Ele foi gerado no momento onde Ana e Eucana não poderiam ter filhos. E Eucana tinha 2 esposas, uma Penina e outra Ana. Você é muito abençoado. Homem de Deus, olha para mim.
olha para mim, olha aqui dentro dos meus olhos, esses olhos azuis bonitos e humildes. Você só tem uma esposa, glória a Deus. Você só tem um gasto, glória a Deus. Você só precisa comprar 2 sapatos de cada vez, porque tem 2 pés, né? Eucana, tudo que ele tinha que fazer era unção dobrada. Eucana ia para Macy's e era quantos pares de sapatos? 2, né? Era tudo dobrado. 2 pares. Né? E agradar uma mulher é um negócio sobrenatural. Porque eu sei, eu tenho uma lá em casa. Eu tenho. E procuro tratar bem, porque ela merece. Né? E Eucana tinha que agradar 2 mulheres. Eucana, por que eu estou falando da unção dobrada? Porque Eucana, todos os anos, ele ia oferecer sacrifícios para Penina, que tinha filhos, e para Ana, que não tinha filhos. E Ana, ela ia oferecer sacrifício com o coração na mão. E ela falava para Deus, Deus, me dá filhos. E não comia, ela ficava muito triste. E Eucana falou para ela, o que está acontecendo com você? Não sou eu para você melhor que 10 filhos? Ana, eu creio que ela fala, né? E Eucana oferecia sacrifício dobrado para Deus, pela vida de Ana. Mas chegou um ano onde Ana, ela decidiu fazer algo diferente. Se quer receber algo diferente de Deus, fala amém. Alguma coisa tem que mudar. Porque Ana poderia passar o resto da vida dela oferecendo o sacrifício anual com a mesma atitude. Sabe o que queria acontecer? Sabe o que iria acontecer? Nada. Esse é o meu e o seu desafio. It's time to change. Você quer receber algo novo de Deus? Fala amém. É hora de mudar algo. Muda a estratégia. Chegou o momento que Ana se prostrou diante de Deus e começou a chorar. E só no coração ela orava, ela ficava orando. Uma oração longa, sabe? Ao ponto de Eli falar assim, essa mulher está bêbada. Bebeu demais. Né? E Ana fala assim, não, meu servo. Eu não estou embriagada, não. Eu não sou filha de Belial, não. Eu sou filha de Deus. Eu sou uma mulher com uma alma angustiada. E eu estou aqui derramando minha alma diante do Senhor. E eu fiz um pacto diante do meu Deus. Se Ele abrir a minha madre, esse filho que Ele me der, eu faço um pacto diante de Deus. Eu entrego ele para servir o Senhor todos os dias da vida dele. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Né? E é incrível que tudo aquilo que Deus quer fazer em você, primeiro Ele coloca uma impossibilidade. Você olha e fala assim, não creio, não é possível. Sabe por quê? Porque é obra de Deus. Se você está diante do impossível, eu quero animar você, que você está prestes a ver um milagre de Deus. Porque aquilo que você pode fazer, aquilo que as tuas mãos podem realizar, você não precisa de Deus. Isso você mesmo se resolve. Mas aquilo que é impossível, aquilo que angustia a tua alma, aquilo que você fala assim, Deus, eu preciso mudar essa circunstância, e você vê um paredão na tua frente, eu quero falar para você, fique aí. É uma questão de tempo. Se Deus colocou isso no teu coração, Deus vai vir ao teu encontro. E a palavra fala que Ana engravidou e teve um filho. E se fala muito de Ana nesse texto e fala pouco de Eucana. E a gente fala assim, onde é que estava Eucana? Desenhado na parede nesse processo todo? Leia Números capítulo 30, você vai entender o que eu estou falando. A mulher podia ter uma iniciativa, mas a decisão final era de quem? Quem carimbava aquilo ali era quem? Fala o homem. Fala homem. Levanta a voz aí, fala homem. Então Eucana aprovou aquilo que Ana estava fazendo.
né, para não deixar assim, falar assim, Elcana decidia. Não. Ela teve a iniciativa, mas quem aprovou, quem decidiu esse negócio foi Elcana. E Ana falou assim, deixa eu ficar aqui um tempo para desmamar essa criança, para amamentar ela, até ela desmamar. Quando ela desmamar, eu envio ela para o templo. Agora, eu não sei como é o coração de uma mãe nesse momento. Eu posso falar como é o coração de um pai. Porque na sexta-feira nós despedimos os nossos filhos aqui por 3 dias. Eu quase peguei o carro, fui atrás do ônibus para make sure que estava, né? Todos eles iam chegar direitinho lá. Esse sou eu, né? Caleb, eu falo para o Caleb, filho, tem uma faculdade muito boa aqui que se chama FAU. Passo lá, eu levanto as mãos e falo, Deus, abre uma porta aqui para o meu filho estudar aqui. Quero ele do lado do papai. Sim que é bom criar filho, não é não? Ir para fora do país, do estado para estudar, se você tiver um coração mais forte que o meu, você se vira por aí. O meu, ele é fraquinho desse jeito que eu estou falando para você. Né? E Ana chegou com uma criança lá no templo, sabia que Eli estava meio barro, meio tijolo. Você sabe qual é essa unção? Meio barro, meio tijolo? Não serve para nada. O barro está mole e o tijolo não está seco, então não funciona para nada. E os 2 filhos, Ófine e Finéias, eram 2 playboys. E Ana pega Samuel e entrega ele nesse lugar. Ela não se preocupou se Samuel tinha um quarto lá. Uma mãe normal como você ia perguntar para ele, tem um quartinho sobrando por aqui? Né? Está aqui o travesseiro do menino, as cobertas dele, né? O snack dele, o leitinho que ele toma. Né? Não é assim que a mãe faz? Está tudo aqui, Eli. Está tudo aqui, Eli. Peguei a mala que a Nilka fez para o Caleb no final de semana. Você não faz ideia, as mulheres são demais. A minha esposa colocou um notebook para o Caleb fazer anotação. Falei, filho, você anota alguma coisa nesse negócio aí. Porque se você voltar para casa sem nada escrito, aí vai ser problema para mim e para você. Escreve o Salmo 119 aí. Porque isso é mãe. E Ana pega e entrega o filho dela naquela circunstância. E o menino, por não ter lugar para dormir, onde é que ele vai dormir? No pé da arca da presença de Deus. É onde Samuel foi criado. É onde Deus raise as suas crianças. Ao pé da arca. Os sacerdotes estavam lá meio esculhambados, mas Samuel estava sendo criado aonde? Ao pé da arca. Isso me chama muita atenção e coloca uma responsabilidade muito grande para mim. Onde é que eu estou criando meu filho? Ao pé do PlayStation? Eu entendo que isso vai acontecer, eles são criança. Mas eu estou fazendo uma escola sacerdotal, todos os anos, maior do que o ano passado. No ano passado eu desafiei o Caleb a ler toda a Bíblia. E ele fez isso. Eu fiz uma festa quando ele cumpriu. Esse ano, ele acabou de ler Atos e agora a gente está lendo os 4 evangelhos. Por quê? Porque eu sei que cada ano que passa eu tenho que construir uma escola sacerdotal maior para ele. Se eu quiser que ele cresça ao pé da arca, essa é minha responsabilidade de fazer isso com ele. Amém? Fiz essa introdução um pouquinho longa, agora a gente vai andar aqui. Amém? Eli ouvia de uma forma que perdeu o que pensava que tinha. Eli significa elevadíssimo, exaltado, o Altíssimo, ou meu Deus é excelso, era um descendente de Arão. Na cruz, Jesus prestes a ser crucificado, quais foram as últimas palavras de Jesus? Eli, Eli, sabá, lama sabactani. Deus meu, por que você me desamparaste? Eli
Era essa unção que estava sobre Eli. Uma unção sacerdotal. Uma unção que vinha da parte da linhagem de Arão. E o que aconteceu com esse homem de Deus? Eli começou andando com o Senhor debaixo de unção, firme nas promessas do Senhor. Mas algo aconteceu na caminhada que o seu ouvido espiritual foi fechando. Algo aconteceu, os desagrados da vida, as situações que aconteceram durante a caminhada, foram fechando os ouvidos de Eli, ao ponto da palavra dizer que as visões e a palavra de Deus eram muito precárias, não eram frequentes por causa do sacerdote que estava estabelecido naquele lugar. Você quer andar debaixo da presença de Deus? Você quer que a unção de Deus esteja sobre a tua vida? Quem determina isso somos eu e você. O sacerdócio que é estabelecido aqui hoje é que vai determinar a presença de Deus neste lugar. A santidade, o preço de santidade que nós pagamos ou não, é que vai determinar quem é Deus neste lugar. Precisamos entender isso. Você é a igreja de Cristo. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Amém? E eu quero te animar e quero me animar. Fica firme aí. Deus quer fazer coisas grandes, mas antes de Deus fazer coisas grandes, Ele tem que mexer com algumas coisas comigo e com você. Para ter um resultado novo, nós precisamos ter uma atitude nova. Você recebe isso com amor no teu coração? Eu estou feliz e amo você, não estou bravo. Mas eu creio fielmente que Deus quer fazer isso conosco. Deus quer balançar, Deus quer mexer. Olha em volta, olha como é que as circunstâncias estão, olha como é que o mundo está. Olha em volta para ver como é que as coisas estão andando. Nós, como igreja, precisamos nos levantar e falar assim, eu tenho uma palavra para mudar isso daí. Eu tenho uma palavra para mudar aquelas pessoas que chegam para você e falam assim, eu quero divorciar. Fala assim, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. Eu sei que Deus pode fazer nova todas as coisas. Mas para fazer isso, você tem que estar ao pé da arca do Senhor, ouvindo aquilo que Deus está falando com você. Isso vai trazer convicção, isso vai trazer poder, isso vai trazer revelação sobre a tua vida. Amém? 1 Samuel 2,27 fala assim, e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Por que você zomba do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? É chegada a hora que eliminarei a sua força e a força da sua família e do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Olha a palavra de juízo que veio sobre Eli, por quê? Porque ele foi relapso naquilo que Deus colocou para ele fazer. E a gente acha assim, não, mas isso não acontece hoje em dia. Queridos, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus colocou algo para você fazer, se Deus colocou um chamado nas tuas mãos, se Deus tem te chamado para fazer algo, não brinque com isso. Não brinque com isso. Isso é algo que Deus estabeleceu na tua vida. E Eli fez isso de qualquer maneira. Chegou o momento que Eli largou para lá. Olha só. Depois Deus fala mais uma vez através de quem? Eli não ouvia mais a palavra de Deus. Por isso que Samuel foi levantado. E agora Deus começa a falar através de quem? Samuel. 1 Samuel 3,18 fala assim, então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, ele é o Senhor. Travou meu iPad aqui. Que seja cumprido segundo a palavra dele. Parece uma palavra boa, né? Mas não é. De forma alguma essa palavra é boa. Porque Samuel precisava rasgar as vestes dele e falar assim, eu estou errado. Eli, desculpe, eu preciso mudar. Deixa eu começar pela minha família. Deixa eu começar por esses dois playboys aqui. Chega aqui, vocês dois. Chega aqui, vocês dois. Quem que vocês acham que vocês são? A família levanta o sacerdócio ou a família derruba o sacerdócio? Por isso que a gente trata a casa com esse zelo. Porque a casa é a tua unção verdadeira. A casa é o laboratório da tua vida. Se deu certo lá,
vai dar certo aqui. Se não dá certo lá, a unção não é verdadeira para fazer aqui. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de alguém que está andando no caminho, que tem problemas e tem defeitos, mas que vai se ajustando na caminhada. Amém? É Deus quem abre, 1 Samuel 3,7. Olha o que fala. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. É Deus quem abre os nossos ouvidos espirituais, porém a obediência os mantém abertos. Você quer ter ouvidos espirituais abertos? Peça a Deus, Ele vai abrir. Porém, a responsabilidade de manter esses ouvidos espirituais abertos é de quem? É minha e é sua. Isso vai determinar o que eu vou colher. 1 Samuel 3,19 fala assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Através de Samuel, Deus levanta. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Todas as palavras que Samuel falava, nenhuma delas caía. Uma vez que Samuel falava assim: eis que eu te digo, assim diz o Senhor, os nego balançava as pernas. Por isso que Jessé, quando recebe Samuel na casa dele, para fazer o sacrifício, para ungir Davi, qual que foi a primeira pergunta de Jessé? Samuel, meu amado Senhor, você veio em paz? Cadê esses que se levantam nesses dias com uma palavra do Senhor para dizer, assim diz o Senhor, somente aquilo que Ele diz, né? Porque existia um zelo e um temor muito grande sobre esses homens de Deus, sabe por quê? Porque eles falavam aquilo que Deus mandava falar. Você quer ser uma igreja viva? Fala amém. Então aguenta o tranco. Nós precisamos crescer, nós precisamos ter, a gente vai ministrar, nós temos que ter todo o cuidado de como nós vamos ministrar, para não sair um trisco do lado direito, porque não gostei, está mandando indireta. Queridos, isso é palavra de Deus, checa a palavra, é palavra que está sendo falada? Então, recebe. Independente do vaso, só dá uma olhadinha, se o vaso é um vaso limpo, que se purifica, está na bênção. Recebe, porque é assim que Deus vai fazer. É assim que Deus precisa levantar uma igreja sarada, uma igreja curada, que recebe a palavra e anda. E não fica com milindre. Ai, meu Deus, mais uma vez, será que vai? Não, Deus prometeu, Deus vai fazer. Eu sou uma pessoa madura no Senhor. Eu aprendi a entender que vai ter dificuldades. O meu irmão vai errar comigo. O meu irmão vai pisar na bola comigo. Mas eu sou maduro o suficiente para entender que ele é gente, ele é homem. Por isso eu perdoo a vida dele. E em paz nós andamos, em paz nós crescemos, e em paz nós estabelecemos o reino de Deus. Ou nós precisamos mais 20 anos para tratar de milindre. Milindre aqui, milindre acolá, milindre acolá. Deus tem toda a paciência do mundo, mas sabe o que vai acontecer? São 20 anos de desgaste. Ou nós queremos falar assim, Deus, eu estou aqui, eu vou crescer, eu vou fazer algo diferente. Eu vou ser o Samuel dessa geração. Amém? A família de Samuel não vinha da linhagem de Arão para se tornar sacerdote, porém tinha pais que oravam e profetizavam o seu crescimento. Umas 2 semanas atrás eu liguei para casa, pensando numa semana daquelas assim que, vou até tomar água. Semana de evento é semana de chapa quente. Entendeu? Você mexe com o mundo espiritual, você acha que você não vai ser contra-atacado? Pensa numa semana. Eu liguei para casa, conversei com o meu conselheiro, meu amigo, o pastor Márcio, né? Abrimos o coração, oramos juntos. E falei com o pastor Júnior também. E aí eu liguei para ela. E ela, mãe, tudo bem? Aí ela, sabe, mãe é mãe, né? Deu 5 minutos de conversa, ela falou, filho, está tudo bem contigo? Aí o nó sobe, não sei de onde o nó sobe. O nó, ele entala na garganta, sabe?
Aí você fala, Você não pode falar nessa hora, porque você se denuncia, né? Ela falou, filho, sabe por quê? Porque Deus me acordou ontem à noite, eu passei a noite inteira orando por você. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu trouxe minha mãe para cá, ela estava numa depressão profunda no Brasil. Trancada dentro de um quarto. Com medo de tudo. Toda pessoa que passava na rua, ela achava que essa pessoa ia entrar dentro de casa e matá-la. Deus, eu vou trazer ela para cá, posso? Eu conversei com meu pai. Naquele tempo, eu tinha uma irmã e um irmão que estava morando em casa ainda. Agora eles criaram vergonha na cara e saíram. Aí o pai liberou ela por 2 meses. E eu trouxe ela para cá. Antes de trazer ela para cá, eu fui no médico. E os remédios que ela estava tomando era desumano. Os primeiros 2 dias ela só dormia. Ela falava, filho, como é bom dormir nesse escuro aqui, no ar-condicionado. Falei, Satanás. Falei para ela, mãe, a senhora crê que Deus pode curar a senhora? Ela falou assim, eu creio. Vamos ter uma atitude de fé? Vamos fazer o seguinte, ao invés de tomar 2 remédios desses por dia, a senhora vai tomar um só. E no lugar do remédio nós vamos fazer uma oração. Pode ser? Deu 3 dias, ela tinha cortado os remédios. E ela falou assim, filho, eu estou sentindo algo diferente. Eu estou me sentindo diferente. Aquela semana eu falei, mãe, a senhora quer se batizar? A senhora aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A senhora deseja se batizar? Ela falou, o que é batismo? Eu já me batizei. Eu falei, eu sei. Mas existe um batismo que é o batismo do arrependimento. E ela se batizou. E hoje é minha intercessora. E eu creio que eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Se passaram alguns anos. Os meus 3 irmãos começaram a andar com o Senhor e depois desistiram. Mas eu creio que a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. Porque senão, essa palavra que nós pregamos de salvação para os outros, se ela não funcionar na minha vida, como é isso? A mãe, ela determina e profetiza o futuro dos seus filhos. Amém? Efatá, da origem aramaica, abra-te, é o poder de abrir, estando os ouvidos abertos e os olhos fechados, impossibilitados de exercerem o quê? Suas funções. Causa da surdez espiritual. Primeiro dele, surdez seletiva, só escuta o que agrada. Escreva aí, por favor. Mateus 13:15 fala assim, pois a mente deste povo está o quê? Fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. E os seus ouvidos poderiam o quê? E a sua mente poderia entender. E eles se voltariam para mim e eu os... Quando eu me torno seletivo para agradar o meu eu, a tendência é me relacionar somente com pessoas que falam o que eu quero. Com o tempo, o meu ouvido vai se agravando até ele ficar fechado. Você tem que ter na tua vida pessoas que em amor fale a verdade para você. A Bíblia diz assim, ande 2, porque se um cair, e não tem jeito, vai ter momentos que você vai precisar da ajuda de alguém. Tem lugares que para ser levantado somente com a mão de outra pessoa para sair daí. Esse é princípio de reino. Então, quando eu tenho um ouvido seletivo, eu começo a selecionar aquilo que eu vou receber. A internet é um prato cheio. Tudo aquilo que você quiser, você vai encontrar lá. Se você quiser só palavra A,
só a palavra B ou só a palavra C, você vai poder escolher, vai poder pensar aquilo que você quer ouvir. Mas eu quero falar para você, que se você só ouvir isso e não ouvir alguém que fala assim, eis que te digo, você está errado. Faz o teu caminho de volta, te arrepende. Se você não tiver essa pessoa na tua vida, com o tempo o ouvido vai ficar o quê? Agravado. Você pode andar com um discipulador ou não. Essa é uma escolha sua e é uma escolha minha. Mas eu quero falar para você que tem lugares que para sair daí somente com a mão de outra pessoa. Né? Como passar do tempo eu desenvolvo essa surdez seletiva. Aí quando alguém fala assim, Eli, eis que te digo, os teus filhos são playboy. Você fala assim, não gostei dessa palavra. Quem é esse cara para falar dos meus filhos? Quem é esse cara para falar assim comigo? Mas eles estão, tem que melhorar. Quando alguém fala assim, ei, palavra profética para você, trata bem a tua esposa. Trata bem a tua esposa. Vai chegar um momento que os filhos todos vão embora. Esses dias eu estava pensando, falei, rapaz, você é muito cabeção, né? Vai chegar um momento que o Caleb vai embora. Sabe quem que vai ficar do teu lado? O que houve Eu falei, cara, como que eu sou? Tem que tratar muito bem. Que palavra boa. Né? Casamento abençoado é o céu na terra. É? Quando alguém fala assim, não deixe de congregar, fica firme. No final, o resultado é bom, mas tem que dar está na hora. Está na hora de dar uns apertão. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Você está sabendo que a gente está com Gé aqui na quinta-feira ou não? Fala assim. Então, você é corpo ou você não é corpo? Você está junto conosco nessa obra ou nós não estamos juntos? Qual que é a sua posição? É Bíblia. Não deixe de congregar, como é costume. Não deixe isso entrar no teu coração, porque com o tempo o ouvido vai fechar. E aí o coração endurecido não escuta mais. Aí fica um coração seletivo. Carlinhos falou uma boa palavra, eu começo a andar com Carlinhos. O Carlinhos me exortou, eu vou andar com a pastora Lu, uma pessoa amável desse jeito, né, que só ama, nunca dá. Vai dar perto dela, vai. É muito amada, mas vai. É? Eu já recebi a exortação da pastora Lu, eu cheguei a dar um passo para trás. Falei assim, senhora, me submeto. A palavra que vem através de você. Vocês recebem essa palavra que vem do coração de Deus para vocês? Amém? Segundo, quando se dá ouvidos às lágrimas. Salmos 42, 3 fala assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Lágrimas, ela tem a capacidade de ministrar na minha e na sua vida. E elas, lágrima, você já viu lágrima falar? Aqui está falando. Elas perguntam assim, onde é que está o teu Deus? Davi, rei Davi, arpista Davi, homem segundo o coração de Deus, cadê o teu Deus? Davi responde. Se Davi seguisse ouvindo as suas lágrimas ficaria surdo para as promessas de Deus. Agora ele vai citar a promessa. Eu li o verso de 3 a 4, olha o 5 o que ele fala. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Te alinha aí, alma. Presta atenção. Você vai parar de ministrar na minha vida é agora. Existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que Ele está se levantando para falar para você, quiet. Tem horas que você tem que falar para as tuas lágrimas, quiet. Eu vou ali no esconderijo e quando volto eu vou tratar com você, alma. Aí você volta de lá reforçado, animado, e você fala, eu sei que o meu Redentor falou comigo ali. Ele vai se levantar em meu favor nessa situação. Então agora mudou a história, não mudou? Sim ou não? Davi estava dizendo, na tribulação ou na bênção, eu te louvarei. Não muda, Deus. Se seja no vale, seja no monte, tu és, e eu vou te louvar em qualquer momento. Porque eu vou ministrar sobre a situação. E não vou deixar que a situação ministre sobre minha vida. Problema é uma linha indiana. Você resolve um, tem outro. Se nós não resolvermos esse negócio da alma, nós vamos ficar up and down, up and down, up and down. Tem que resolver isso daí, porque aí, resolvendo a alma, você resolve os problemas da tua vida. Fala assim, problema, espera aí, que meu Senhor está vindo, Ele vai vir resolver esse negócio aí. Não ameaça não. E não ameaça não. Senão eu peço para vir mais rápido ainda. Então é isso que nós precisamos entender. Deus na cruz do Calvário te fez uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. A nação santa foi restaurada já. Amém? É claro que nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Você está no ministério onde relacionamento, família, é a base do ministério. E você acha que o diabo vai atacar onde? Em cima de relacionamentos, em cima de família. Porque na hora que o relacionamento está truncado, e às vezes fica, a Bíblia diz que é necessário que aconteçam os conflitos para revelar o coração de cada um. Na hora que aconteceu o conflito, o diabo, na reunião, ele senta do teu lado. Fala, que isso, pastor, está amarrado. Não, ele senta. E ele dá uma luva para você e uma luva para o outro irmão. Fala assim, vamos ver quantos ringues vai dar essa luta de vocês. E ó, eu estou com todo o tempo do mundo para resolver isso daqui. Não se apresse em resolver, não. Por quê? Porque é isso que nós precisamos entender. Errou. Tratou. Entenda que o inimigo vai querer entrar nos relacionamentos. Sim ou não? 3. Quando se ouve muitas vozes. Você tem uma foto aí? Paulinho, coloca a foto para mim, por favor. Paulinho, como é que é o nome desse cara aqui, Paulinho? Heath Ledger. A minha língua não dobra igual a deles. Falei, como, Paulinho? Ele falou 4 vezes para mim ali. Eu falei, posso falar só Ledger? Não, Heath Ledger. É ele mesmo. Essa foto foi encontrada no quarto dele. Esse quadro foi encontrado no quarto dele 3 semanas antes de ele morrer. Que vozes você está escutando? Porque chegou um momento que depois dessa profecia que o homem de Deus trouxe e depois Samuel trouxe sobre a vida de Eli, numa batalha contra os filisteus, a palavra se cumpriu. Morreu Ofni e morreu Finéias. E a esposa de Finéias estava prestes a dar à luz. E ela deu à luz a um filho e depois morreu. E o nome do filho se chamou Icabode. Se foi a glória de Deus. E se passaram 20 anos. Depois disso, a arca da aliança é levada de um lado para o outro e foi parar na casa de um cara que eu gosto dele demais, que se chama Obed-Edom. A arca não parava aqui, a arca não parava lá. Obed-Edom fala assim, traz ela para cá. Pode mandar para casa, manda ela lá para casa. Eu quero essa arca aí. E a Bíblia fala que Obed-Edom começou a prosperar. Começou a prosperar. Começou a prosperar por causa da presença de Deus. E Samuel, onde estava Samuel? Se passaram 20 anos. A arca foi levada,
as pessoas olharam para Samuel e falaram assim, ele não é da linhagem de Levi, não pode ser sacerdote, humanamente falando, mas Deus falou, ele já é o sacerdote, é uma questão de tempo para ele ser levantado. E nesse momento, Samuel faz algo que marca, ele traz um divisor de água, porque existe, você tem aí no teu boletim, que chama Mispa, significa torre de vigia, sem significado, uma rocha ou um penhasco áspero, ígreme, também chamado de dente. Os historiadores falam que eram dois despenhadeiros altos, 2 montes altos, e as pessoas, quando queriam fazer algum anúncio, eles anunciavam naquele local, por causa do eco que aquilo ali produzia. Quando alguém iria lá tocar um chofar, eles sabiam que algum anúncio da parte do Senhor estava sendo anunciado. Amém? Durante 20 anos a notícia tinha sido a mesma. Qual que era a notícia? 1 Samuel 7:2 fala assim, a arca permaneceu em Queriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com quê? Súplicas, e outras traduções falam lamentações. Lamentações é o mesmo que ouvir muitas vozes. Por 20 anos, o povo de Israel ficou o quê? Lamentando aquilo que eles não conseguiam receber da parte do Senhor. Mas chegou o momento que Samuel ele faz algo diferente. Fala assim, é hora de mudar. É hora de mudar. No verso 12 ele fala assim, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem, e lhe deu o nome de quê? Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Verso 13, assim os filisteus foram dominados e não voltaram mais a invadir o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. O que Samuel faz? Ele faz algo diferente. Ele pega uma pedra e coloca uma pedra naquele lugar de anúncio. Samuel faz um anúncio diferente. Ele fala assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui para frente, as lamentações, as muitas vozes, aquilo que traz distúrbio, aquilo que atrapalha a minha caminhada, eu cesso todas essas vozes e levanto uma voz, que é a voz de Yeshua, a voz que traz direção, a voz que vai me conduzir, a voz que vai me fazer conquistar, a voz que vai me fazer ser mais do que vencedor. Amém? Você tem uma frase aí? Eu vou ler, depois eu gostaria que você lesse, por favor. Faça muda a voz que tem lhe dado uma narrativa pessimista. Cala essa voz. Cala essa voz. A voz que fala assim, ó teu filho, olha aqui, olha colar, olha a tua situação migratória, olha isso, olha aquele outro. Cala essa voz. Cala essa voz. Cale as palavras que dizem o quanto o inimigo tem tido vitória sobre a sua vida. Cale essa voz. Pare de uma vez por todas de narrar os feitos do adversário e comece a narrar os feitos do seu Deus. Leia, por favor. Amém? Vamos receber a Efatá, aplicar essa palavra para a gente encerrar? Marcos 7,32 fala assim, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e disse, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. 34, então voltou os olhos para o céu e com profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abre-se. Com isso os ouvidos do homem se abriu, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Vamos aplicar? Primeiro ponto, buscar ajuda. Marcos 7,32 fala assim, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Primeira coisa que nós precisamos entender, é necessário buscar. Há momentos na nossa vida que precisamos pedir ajuda do corpo de Cristo, dizendo, eu estou me sentindo surdo,
Eu parei de escutar o Senhor. Eu estou me sentindo fraco. Eu não sou mais aquela mesma pessoa de 5, 10 anos atrás. Aquela pessoa que estava viva no Senhor. Algumas coisas aconteceram que eu parei de ser aquela pessoa. Estou desanimado. Me leva até Jesus. É preciso ter humildade para reconhecer isso. E é necessário entender que nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós passamos por várias situações. São várias batalhas que nós passamos diariamente. Tem filho, tem trabalho. Não quero falar de esposa, não. Tem parte financeira, tem parte migratória. Tem tantas coisas que acontecem no teu dia que querem te derrubar. O inimigo não está muito preocupado se você frequenta uma igreja ou não. Ele está preocupado em saber se você é igreja. Porque se você é igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Se levantou alguém para clamar, o inferno tem que balançar. Porque a igreja começou a clamar. Enquanto você clama, você vai avançando. Enquanto você clama, você vai conquistando o terreno do inimigo. Ele tem que retroceder. Ele tem que sair da frente, porque existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, que quando ele fala, sai da frente, porque tem que sair. Então, essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas para estar nesse estágio, muitas vezes eu preciso de ajuda. Eu ainda preciso de ajuda e vou continuar precisando de ajuda o resto dos meus dias. Porque sou homem, tenho fragilidade, o inimigo sabe onde me atacar. E é justamente nessas fragilidades que eu preciso me fortalecer. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de falar, diabo, deixa eu falar, vou colocar uma pedra entre Mispa e Sem. E essa pedra é uma pedra Ebeneze. Desânimo, a partir de hoje, não vou deixar mais chegar na minha vida. Parar de ouvir a Deus, never. Porque o que me sustenta e o que te sustenta, sabe o que é? O que nós estamos fazendo aqui hoje é muito bom. Mas sabe o que te sustenta? Eu vou fazer para você visualizar e nunca mais esquecer na tua vida. É isso aqui. Enquanto você está prostrado diante de Deus, Deus ele te levanta diante da circunstância. Não tem outro método. Não tem outra maneira. Eu quero falar para você que não tem. Coloca uma pedra hoje. Falando assim, a partir de hoje, muita coisa vai mudar. Estava falando com a minha esposa no caminho de casa para cá. Eu decidi uma coisa na minha vida. Eu vou mudar numa área que eu preciso mudar. Vou mudar. Porque eu preciso mudar. Eu preciso colocar essa pedra na minha vida. Eu preciso fazer esse anúncio. Os céus precisam ver uma pedra diferente entre Mispa e Sem e falar assim, tem alguém lá na terra querendo mudar. É isso que nós precisamos entender. E ajuda todos nós precisamos. Todos nós. Pode nos procurar. Nós somos igual a você. Nós precisamos, a única coisa que nós queremos é povoar o céu. Fazer com que a tua casa seja um lugar onde você tenha prazer de estar. Fazer com que você desfrute de todas as bênçãos do Senhor. Quanto mais perto de Deus nós conseguimos colocar você, mais você vai conseguir viver o propósito de Deus. Samuel vivia no pé da arca. Aí você fala assim, pastor, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo, eu vou te dar uma má notícia. Nada vai mudar. Você precisa arrumar tempo para o teu Deus. Ou ele é a tua prioridade, ou não deu. Ou você vai ficar horas bem, horas mal. E o problema disso é que uma pessoa inconstante, quem confia numa pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante, a Bíblia diz que Deus não confia nada a ele. Ele tem que se tornar alguém estável. Por isso que as lutas acontecem na tua vida, elas estão te provando. Porque se você é aprovado, Deus fala assim, agora pode liberar. Ele passou pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E por dentro você está falando assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você não está sabendo de nada.
Não está sabendo de nada, lá no meu secreto, é eu que ministro louvor. Lá ninguém entra não. Esses dias o Caleb entrou e falou, papai, que você está cantando? Eu falei, fecha a porta e sai que aqui o ministro sou eu. E aqui é conexão direta com o pai. Não tem conversa de dó maior, dó menor. Aqui é nós, papai. E papai fala assim, fala mais que eu estou gostando desse negócio. Pode falar. É desse jeitinho assim. O que pode paralisar um adorador? Uma nota, um dó maior, dó menor? É por causa disso que muitas vezes tem problema de levantar a mão. Levanta as mãos, adore o teu Deus. Você está diante do Senhor. Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Você está adorando o Deus vivo. Deixa Ele ver o teu coração. E se o irmão fala assim, o importante é que teu louvor chegou diante de Deus. Né? Aí o papai fala assim, gostei de ver de novo, filho. Você fez de novo. E é onde você é transformado, na adoração, no teu momento com Deus. Né? Às vezes eu pego o violão, as pessoas acham assim, é pastor, ele deve tocar. Aí, pastor, toca alguma coisa? Eu falei, eu não toco nada não, isso é profético. Eu estou esperando alguém se levantar para a gente adorar, que eu estou querendo adorar a Deus. Dá um violão. 2, receber a autoridade de Jesus. 5 minutinhos, estou encerrando. Receber a autoridade de Jesus. Marcos 7:32 fala assim, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhes que o quê? Lhe impusesse as mãos. Culturalmente, quando os judeus deixavam receber a imposição de mãos, ele estava reconhecendo que aquela pessoa que estava impondo as mãos sobre ele tinha uma autoridade maior que ele, por isso ele se prostrava diante daquela situação. Então os amigos pegaram o surdo e o levaram para Jesus, e o surdo se submeteu à autoridade de Jesus. Eu amo o centurião romano. Ele se encontra com Jesus e fala algo. Fala, Jesus, eu não sou digno que você vá na minha casa. Mas libera uma palavra. Deixa eu explicar por que uma palavra é suficiente. Porque eu sou homem de autoridade. Sou homem de autoridade porque me submeto à autoridade. Fala, sou homem de autoridade porque me submeto à autoridade. Você quer ter autoridade na tua vida? Fala amém. Você se submete à autoridade que Deus estabeleceu sobre a tua vida? Se você se submete à autoridade, você é um homem de autoridade. Ele fala assim, eu tenho autoridade porque eu tenho superiores, eu me submeto a eles. Mas você é autoridade sobre mim. Libera uma palavra. Só a palavra é suficiente para eu receber a minha bênção. Porque eu me submeto à tua autoridade. Eu me submeto ao teu senhorio. Fazendo bem, eu me submeto. Entendendo, eu me submeto. Não entendendo, eu me submeto. Porque eu sei que você é homem de autoridade. Então, receber o senhorio de Cristo é entender essas coisas. Né? Nem sempre você vai entender tudo. Submeta entendendo. Submeta não entendendo. Porque as maiores revelações você vai ter quando você se submete não entendendo. Não entendi. Preciso entender para fazer. Quero falar para você que nem sempre é assim. Se Abraão precisasse entender para fazer aquilo que Deus pediu para ele, até hoje ele estava pedindo explicação para Deus. Então, a obediência ela é incondicional. A obediência para andar com Jesus não tem conversa. Ou obedece ou não deu. Você quer fazer uma obra grande? Fala amém. Tem que entender ou obedecer. Não dá para ser mutley. Não gostei, não gostei. Não dá. Porque se não obedecer, não recebe coisas grandes do Senhor. O alfabeto do reino é obedecer. A casa de Deus é uma casa de obediência e uma casa de submissão. Até onde eu entendo, isso não mudou, continua sendo do mesmo jeito. Por que a gente deseja que as coisas acontecem, se muitas vezes nós somos seletivos na obediência também? Quando você fala para o teu filho obedecer, você dá a opção para ele obedecer?
Fala hello. Fala hello. Por que você acha que Deus vai agir diferente comigo e com você? Submeta ao senhorio de Cristo. 3. Sai da multidão. Marcos 7,33. Depois de levá-lo à parte, longe, eles andaram. Não foi aquela conversa que você pega o irmão aqui na cadeira, você traz ele para cá e resolve a situação. Eles estavam onde? Longe da multidão. Eu fico imaginando o que o surdo e semi-mudo estava pensando. Né? Ele não podia falar muito, gente. E não escutava o que Jesus falava. Pensa na situação, entra nessa situação. Ele podia falar assim, para onde é que esse homem está me levando? Porque ele escutou falar. Ele escutou falar? Ele era surdo, gente. Tanto é que ele precisou de amigos. Há uns 3, 4 dias atrás, eu falei sobre a viúva de Serepta, né? Que o milagre que restaurou a família dela foi o milagre do quê? Da botija, do azeite. Só que a vasilha estava na casa de quem? O milagre está na onde? Fala para a pessoa que está do seu lado. O meu milagre está na tua casa. Você empresta ele para mim? E agora, se ela não tivesse bons relacionamentos, qual seria o tamanho do milagre dela? Querido, tudo que é de reino está atrelado a relacionamento. Ou a gente entende isso de uma vez por todas, ou nós vamos bater cabeça. Deus escondeu a vasilha do teu milagre aonde? Na casa do vizinho. Tem que bater lá e falar assim, empresta a vasilha, eu devolvo. É para o milagre acontecer. Não é lindo isso? Então ele tirou ele do meio da multidão, e aí onde Deus estabeleceu o milagre na vida dele. Porque no meio da multidão, às vezes, tem muita... A gente contratou a Alexa lá para casa. Você conhece a irmã Alexa? Mais uma voz. O Caleb set up, eu falei, Alexa, vamos conversar. Ela falou, yes, sir. Do you know Jesus? E o Leb falou, to live in this house, Alexa, you gotta receive Jesus in your heart. E ela falou assim, Jesus? I know him. Ela começou a falar, eu falei, você recebe agora em nome de Jesus? Levanta as mãos. Mais uma voz, né? No meio desse turbilhão todo que a gente vive. Você acorda de manhã com WhatsApp, com mensagem, com tudo, para esculhambar teu dia. Cala essa voz e vai receber uma voz que vai te dar orientação. Escute isso. Porque se você receber essa orientação de manhã cedo, essas outras vozes todas não vão te paralisar. Orar é aprender a ouvir uma voz. A casa do Senhor, ela é casa de oração. Eu creio que vai chegar dias que nós vamos começar a chegar 15 minutos antes das 10, ao invés de chegar 15 minutos depois. Vamos chegar 15 minutos antes, nós vamos dar um high five para o meu irmão, para a pessoa que está sentada do meu lado e falar assim, querido, eu vou ali levantar uma palavra de oração. Porque a igreja, ela é o quê? Casa de oração. Uma oração pode mudar tudo na sua vida. Mas nós precisamos resgatar isso, nós precisamos dar valor à oração. Se nós não dermos valor à oração, quem que vai dar? Né? Por que você volta a tocar de novo nesse assunto? Porque nós precisamos ser discipulados. Jesus passou 3 anos com os discípulos dele, discipulando eles, até o momento que os discípulos falavam assim, ensina-nos a orar. Porque eles viram que os milagres vinham da onde? O sobrenatural vinha da onde?
As curas vinham da onde? Né? Eu creio que eles faziam um intervalo para acordar de madrugada para encontrar Jesus. Escala para encontrar Jesus na madrugada, porque Jesus acordava na madrugada e sumia no mundo. Os discípulos apavorados acordavam de manhã, cadê o mestre? Saiu para procurar Jesus. Jesus gastou a maior parte da vida dele orando. Orando. Estou terminando, pode vir para cá o pessoal do louvor, por favor. Desejar intimidade com Jesus. Marcos 7,33 fala assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu na língua do homem. Parece até nojento, não parece? Desculpe, Jesus, né? Só uma expressão de um pobre humano. Você quer ter intimidade com Jesus? Você vai ter que fazer coisas weird. Você sabe o que significa weird? Estranha. E quando alguém olha e fala assim, não entendi. Ele pega o profeta Jeremias e fala para o profeta Jeremias, compra um cinto. Eu acho que o profeta pensou, estou ficando magro, tem que segurar as calças, né? Usa o cinto. Ok. Agora, pega o cinto e enterra ele. O profeta já tinha até esquecido do cinto. Você lembra onde se enterrou o cinto? Vai lá, pega o cinto e começa a usar o cinto podre. Imagina um profeta usando um cinto podre. E as pessoas perguntavam, irmão, deixa eu dar uma oferta para você. Estou com um cinto novo aqui para te dar. Ele tirava, porque ele estava fazendo algo que era aquilo que Deus estabeleceu para fazer. Nós precisamos nos importar menos com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. E precisamos voltar a perguntar para Jesus, Jesus, o que é que realmente te agrada? O que é que realmente você quer que eu faça? Talvez vai parecer meio weird, meio esquisito para as pessoas, mas eu tenho um desejo, eu quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Quando ele tocou na língua daquele surdo, ele colocou dentro daquela pessoa o DNA dele. Agora, ele ouvia Jesus, ele podia ouvir e ele podia falar. Mas o problema não é só poder ouvir. A questão é, o que eu vou falar? E Jesus falou para ele assim, você a partir de hoje é alguém íntimo meu. Você vai falar aquilo que eu colocar nos teus lábios para falar. Você quer efatar? Você quer ter os ouvidos abertos? Você quer aprender a ouvir a Deus falar com você? Ou você quer voltar a ouvir Deus falar com você? Ou você fala assim, já estou escutando Deus, que bênção. Mas você quer ampliar isso daí? Porque o profeta, a questão não é aquilo que ele fala. A questão é aquilo que ele ouve. Ouviu? Falou. Não ouviu? Não fale nada. O homem era surdo e falava com dificuldade. Se abriu os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele, do homem, e faz o quê? Calar todas as outras vozes. Efatá significa um novo começo em Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito ministra sobre a igreja. Deus quer tocar em você. Deus quer me tocar. Deus quer fazer de você uma pessoa íntima. Você fala assim, eu já conheço Jesus. Mas Deus quer colocar em você algo diferente que vem da parte dele.
Deus quer levantar nessa geração pessoas que são pessoas que aprendam a voltar a escutar o Senhor na caminhada da vida. Senão, nós vamos fazer uma obra limitada. E eu gostaria de orar por você. Quero orar pela minha vida também, porque eu preciso de Efatá. Eu preciso que meus ouvidos se abram mais. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de uma palavra de convicção. Efatá significa um novo começo. Foi o que Samuel fez. Ele colocou uma pedra entre Mispa e Sem e fez um novo anúncio. Declarou algo novo. A partir de hoje eu faço uma nova declaração diante do Senhor. Você quer ser essa pessoa que tem uma declaração da parte do Senhor para falar aonde você for, porque os teus ouvidos estão abertos? Se você quiser receber um toque do Senhor, eu gostaria que você viesse à frente. Nós vamos orar pela sua vida.